Olá a todos, bem-vindo à sétima aula da nossa série de vídeos sobre Databricks. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com JSON dentro do Databricks, tá? Esse formato é muito comum a gente encontrar quando a gente está lidando com extração de dados e com processamento de dados, porque muitas fontes usam ele. Bancos NoSQL como Mongo usam a estrutura de documentos, que quando a gente puxa, fica muito semelhante a JSON, a retorno de API ou até mesmo em arquivos. A gente tem como source um JSON, né? Então, como é de costume, no início da aula a gente cria um esquema novo e aqui eu tenho eu estou criando um diretório e eu tenho uma funçãozinha que é criar compra de usuários, que ela cria arquivos JSON para mim. Então aqui mostrando, ó, eu criei uma série de arquivos JSON já no diretório que a gente está trabalhando, tá? Então aqui tem os arquivos, ó, o path, o nome dos arquivos, o tamanho, tudo certinho. Olha, quando vocês estão lendo JSON, você pensa, vou utilizar o comando de ler JSON do Spark. Então, spark.read JSON. E o diretório é que eu estou usando um id card para dizer, ó, leia todos os JSONs que estão lá dentro, tá? Então, fazendo isso, a gente percebe que a estrutura veio, os arquivos foram lidos, ó. Cada arquivo daquele, como vocês viram aqui, são 3 arquivos, mas cada arquivo daquele tem diversas compras ID dentro. Eu botei para ele mostrar só 5, tá? E você olha, ó, aqui veio o dado, o ID de compra já veio como um array, aí vem os dados de produto, ó, vem os dados de produto aqui, ó, tudo já com o esquema definido que ele inferiu o esquema na hora de ler o JSON, inferiu o que cada um desses dados era. Então, se a gente der um print esquema, essa função aqui mostra, ele mostra que o meu data frame tem um compra ID com o tipo string, o compras com o tipo array, com elementos do tipo struct, com id product long, nome do produto string, peso como double e assim por diante. Então, tu vê que todos os tipos já estão definidos aqui, ó. Posso pegar como esquema também, que esse comando é para pegar a estrutura de esquema e a gente pode usar um JSON aqui. Desculpe, ó, comando JSON para retornar como JSON. E aqui tem a estrutura da tabela. Qual é o problema disso? Isso aqui, quando você está lendo somente o JSON, não tem problema você usar a leitura como um JSON e ele inferir quais são as colunas. Porém, quando você está usando para processar dados, esses dados serão salvos, a chance de quando você lê dessa forma ter um erro é muito alta. Por quê? Porque ele está inferindo o esquema. E ele pode inferir esquemas diferentes dependendo da vez que tu está lendo, ou até mesmo os arquivos podem vir diferentes. Tá? Os arquivos podem ter outro esquema em dado momento. E se eles tiverem, a tua pipeline vai falhar, porque a hora que salva na tabela, a tabela está esperando um esquema específico. Se o esquema mudou, a tabela vai dizer, opa, eu não aceito isso, e vai falhar o processo. Então o que eu faço? Em vez de ler como esquema, um jeito que eu gosto de ler é como texto. Então, olha só. Eu li todos aqueles arquivos como se fossem arquivos de texto, não como arquivos JSON. Então, cada um deles foi trazido numa linha, como uma lista de documentos. Ó. Então, aqui eu tenho um texto, que é o conteúdo dentro daquele JSON. Vê que é uma estrutura bem extensa, tá? E é isso aqui
que a gente vai salvar. É essa estrutura aqui, tá? Na próxima aula a gente vai ver sobre streaming e que streaming tem um outro jeito de lidar com isso que acaba sendo mais fácil. E também mais para frente eu vou mostrar outra forma, tá? Mas aqui, isso aqui garante que não vai ter falha no teu processo, porque tu está salvando o dado como string. E não importa o que acontecer dentro do JSON, ele sempre vai ser possível converter para uma string desde que o texto esteja correto, né? Desde que esteja tudo certinho com o arquivo, não esteja corrompido. Né? Aí, agora vamos lá. A gente tem os arquivos JSON e a gente leu como string, né? E a gente vai salvar na Bronze. Então, a gente sempre pega os dados como eles são, né, na fonte, e salva na camada bronze, porque depois da camada bronze a gente pode processar para a tabela silver, né? Então, o processo de adicionar metadata, que você já conhece, eu mostrei em outras aulas, tá? E aqui, ó, eu adicionei que horas eu estou ingerindo, qual é o timestamp que eu estou ingerindo esse dado, qual é o ID do batch e qual é o arquivo que eu estou lendo. Então, eu estou salvando esse arquivo. Então, esse aqui é o metadado de qual é a source do arquivo, onde estava esse dado. Isso aqui é muito útil quando a gente vai debugar. A gente quer saber qual é a origem do dado. Imagina que um desses dados está com um erro. Você quer saber se o arquivo também está errado, você vai lá e vê no PF, ó, esse arquivo, pode baixar e verificar se ele está errado mesmo ou se alguma parte do processo ocorreu um erro, né? Então, com esse dado, agora já com metadado, tudo, vou escrever ele na Bronze utilizando append. É sempre interessante que na forma como foi estruturado aqui, ele vai ficar salvando os mesmos dados várias vezes, tá? Em ambiente de produção é interessante que só leia dados novos. E na aula de streaming a gente vai ver sobre isso, como só ler dados novos, tá? Poderia ser que o processo que salva esses dados salva cada dia em uma pasta diferente e tu só lê a pasta do dia. Isso é plenamente possível, tá? Aí tu lê todos os arquivos do dia e insere na tabela. Agora, vamos limpar os dados e salvar na Silver. Tá? Então, na primeira aula a gente falou um pouquinho, na segunda aula, na verdade, né? Que seria a aula 0 lá no curso, sobre os princípios de Spark, né? O conceito geral, falando um pouco sobre a arquitetura Medallion. Então, a gente cria a Bronze para ter o recebimento do dado e agora a gente vai limpar os dados para salvar na Silver, que vai ser a nossa fonte da verdade. Então, eu vou ler os dados da Bronze, ok? E eu vou dar um drop do duplicado dos arquivos que têm o mesmo input file path. Então, imagina que eu rodei esse comando 2 vezes. Eu vou ter 6 linhas na Bronze, que elas são sempre repetidas em pares. Então, esse comando de drop duplicate remove os duplicados, né? E essa parte aqui é a parte que costuma ter mais problemas. As pessoas olham e ficam mais assustadas, tá? Mas não é difícil, só envolve prática, tá? O que é necessário fazer uma vez que tu tem um dado que é um JSON como string? Você precisa dar um esquema para ele, você precisa dizer qual é a estrutura dele. E é isso que está sendo feito aqui. Mais para frente eu vou mostrar uma maneira mais fácil, mas eu tenho que mostrar essa maneira primeiro, porque é isso que é o mais comum de ver, tá? Então, veja que eu criei um esquema aqui, que eu falei, olha, se você olhar o dado, vou abrir o dado aqui, ó, dfbronze, fbronze.display.
ele é um array, ele começa com um array, ó. É aqui, ó, anotação de lista, né? Dentro desse array tem o struct type, tem um tipo de estrutura que tem uma coluna contendo compre ID, ID da pessoa, nome, endereço e compras. E dentro de compras, se você olhar aqui na estrutura, e até na estrutura que estava antes, quando a gente leu como JSON, é um array de novo, é um array de compras. E dentro dessas compras tem ID do produto, nome do produto, preço e peso do produto. Então, as pessoas geralmente olham para isso aqui e olham, eu não vou conseguir construir isso aqui, por causa que é difícil entender como é que faz. O que eu sempre recomendo? Comecem aos poucos. Não comecem definindo a estrutura toda. Se você definir primeiro que ele é um array de string, ó, vou mostrar aqui primeiro como é que ele fica. Ó. Fazendo isso, agora aquele JSON field, ó, agora ele já está com um tipo definido, ele já está certinho, ó, e ele já tem um esquema bem definido, né? Mas vamos supor que a gente não tem esse código e a gente tem que começar do zero. Você sabe que a primeira camada é um array, né? Então, vamos definir a primeira camada como um array. Ó. A segunda camada, nossa, eu não tenho certeza como é que é a segunda camada. Então, eu posso definir que é um struct field. Desculpa, primeiro ele vai ser um struct type, que porque sempre que tem um array, daí vai ter o struct type dentro, daí vai ser uma lista. Aí, eu não sei direito como é esse campo compras aqui. Ele é um array, né? Eu vou definir que ele, em vez de ser um array, eu vou definir que ele é uma string. String. E eu vou passar só isso. Eu não sei o resto, eu só estou passando um dos campos. Opa. Se eu fizer isso, vocês vão ver que ele conseguiu criar. Só que ele definiu que é um array que contém compras com várias strings que são o JSON que está dentro da compras, tá? Então, olha, eu consegui fazer compras. Vamos adicionar mais uma coluna. Vamos adicionar a compra ID, olha só. Compra ID. Olha, apareceu o compra ID aqui. E você vai fazendo isso aos pouquinhos, até você pegar como se faz. Aí, vamos supor que você errou o nome de uma coluna, era compra ID. Você colocou compra ID underline. Olha o que acontece. Quando ele não acha essa coluna dentro de JSON, ele simplesmente bota nulo na coluna. Tá? Ele cria a estrutura da coluna, mas bota nulo. Então, como essa parte é meio complicada, eu dou uma atenção maior para ela. Mas eu vou mostrar uma forma de fazer isso usando variante. Só que variante é um tipo que só existe no Spark a partir do Spark 4.0.0, se não me engano. E dentro do Databricks é a versão 15.4 do runtime. Então, nem todo mundo que trabalha com JSON vai estar com o Spark tão atualizado assim ou o runtime tão atualizado assim. Então, vamos lá. Eu mostrei que ali dentro, ó, tratado é um array. Ó. Vocês viram que é um array de compras. Então, seria interessante, primeiro, que cada uma dessas compras se tornasse uma linha. Como é que eu faço isso? Eu uso o comando explode. Então eu digo assim, ó, olha, seleciona todas as colunas, tá? Por isso que eu estou dando select, explode essa coluna JSON field, expande ela para cada elemento do array se tornar uma linha, como compra JSON, e dropa essa estrutura que tinha antes, porque como a gente está
explodindo, a gente não precisa mais dessa estrutura que tinha antes. Fazendo isso, a gente já nota que dá uma cara para o nosso data frame. Ó. Aqui, a gente já tem as mesmas colunas de antes, mas agora cada compra se tornou uma linha individual. Olha, já está melhor para ler, né? Agora, olha só, os analistas não vão gostar de ter que acessar dentro do JSON cada elemento. Então, vamos pegar cada uma desses elementos aqui e tornar numa coluna. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar e dar compras.json ponto asterisco. Se tu usar compras.json ponto e o nome de um elemento aqui dentro, você pega o elemento. Se você usa o asterisco, que é um wildcard, ele pega todos os elementos ali dentro. Aí ele vai transformar todos os elementos em uma coluna. E eu vou dropar de novo a coluna origem, que não me interessa mais, porque eu já tratei ela. Aí agora, ó, eu criei uma coluna compra ID, ID da pessoa, nome, endereço e as compras. Existe uma falha no meu código, que às vezes ele gera um carrinho de compra, ele gera uma compra vazia. Isso aqui vai sumir se eu explodir de novo, tá? Mas isso aqui é um erro que poderia, não sei como é que poderia vir isso. Mas podem ver que as compras são diferentes, elas têm tamanhos diferentes, né? Agora, tem uma distinção. Eu poderia trabalhar com duas tabelas Silver, onde uma eu jogaria os dados das pessoas, os dados da compra, e a outra eu colocaria os itens da compra e faria uma relação entre elas com uma surrogate key. Isso é possível. Ou também é possível criar numa tabela só. Eu vou pelo caminho de criar uma tabela só, tá? Então aqui eu vou de novo explodir esses elementos para cada compra, para cada produto dentro da compra se tornar uma linha. Só que tem um porém. Tem um porém nessa condição. Se eu fizer isso, imagina que o produto repetiu aqui. Eu paro de ter uma chave, eu paro de ter chave primária nessa tabela. Pode ser que duas linhas sejam exatamente iguais. E isso não é interessante. Então o que eu vou fazer? Em vez de usar só explode, eu vou usar pós-explode, que me dá a posição do item juntamente com os dados ali que foram explodidos. Então aqui a gente vê, ó, o item position, opa, a posição do item no array, né? Lembrando que começa em 0, e qual é o produto. E agora eu posso criar novamente uma coluna para cada um dos elementos aqui dentro. Então, fazendo isso, de novo usando aquele comando de wildcard, eu crio uma tabela que para cada linha é um produto comprado. E se eu... Eita, a interface está um pouquinho bugada, gente. Voltou aqui. E se eu quiser saber todos os itens de uma compra, eu preciso agrupar pelo compra ID. Então, daí eu consigo todos os itens de uma compra. Mas aí eu tenho a tabela aqui com cada item comprado sendo uma linha. E aí, eu posso salvar isso na Silver. Eu estou usando aqui um upsearch, tá? Eu poderia usar também aqui só um insert. Ou seja, se o compra ID já existe, eu ignoro completamente. Eu não insiro na tabela, né? Mas aqui eu faço, ó. Primeiro, eu verifico se a tabela existe. Isso aqui é um comando antigo, gente, que é para que ele verifica se a tabela existe usando um try catch. Eu vou corrigir isso agora, que hoje em dia tem um comando
mais legal para fazer isso. Ó, hoje em dia existe esse comando aqui, table exists. E aí eu vou remover isso aqui rapidão e vou corrigir o material. Spark atualiza. Ó, o que eu vou dizer? Se a tabela existe, ele vai fazer um merge. Se não, ele vai salvar usando append. Tá? Só deixa eu voltar aqui que eu tenho que ler a delta table de novo. Aqui. Aqui. Pronto. Ou seja, se a tabela já existir, ele faz o merge. Se não existir, ele só dá um append. E aqui a condição é que se o ID da compra for igual na tabela source e na tabela destino, e se a posição da compra for igual na tabela source e na tabela destino, ele faz um insert. Então aqui a gente faz com a condição, se der match, dá update de tudo, se não der match, faz o insert. Pronto. Executar de novo, porque na segunda vez vai ser um merge e verificar se está funcionando. A primeira operação rodou mais rápido, porque era um append, agora é um merge. Certinho, funcionando. Agora vem a parte legal. Eu ensinei a fazer tudo isso do jeito mais complicado e do jeito que provavelmente vocês vão ver com mais frequência, tá? Por causa que existe muita coisa legada e demora um tempo para mudar, né? Mas agora a gente pode ler como variante a coluna, tá? Então aqui eu estou lendo a bronze de novo e vamos da bronze para silver. O que eu vou usar? Eu vou usar esse comando aqui chamado parseJSON. Esse comando converte a coluna para um tipo específico chamado variante. Esse tipo é muito interessante porque ele não salva como um struct, ele salva como um tipo fixo. E aí pode mudar todos os elementos aqui dentro. Pode mudar completamente o JSON, mas ele sempre vai se manter como variante. Então, até para salvar é interessante, tá? E há uma facilidade muito grande porque ele não fica como uma string e a gente consegue passar por ele assim, ó, a gente consegue ir verificando ele. Assim como o caso anterior, a gente precisa dar um explode nele porque é um array no início, né? Só que esse tipo variante tá bem no início, tá, gente? Ele tá em public preview e o explode dele funciona bem em SQL, só que em PySpark não tá tão legal assim. Então o que eu fiz? Eu fiz um cast do valor, né, da coluna que eu quero explodir como um array de variante e explodir como se fosse um array. Então aqui, ó, chegamos no mesmo patamar que estava antes, né? Explodimos as compras. Agora, vamos transformar cada coluna cada elemento aqui dentro numa coluna, né? Só que agora a gente não definiu o esquema antes. A gente não tem ele definido. Então, não tem como eu usar o wildcard e dizer compra asterisco, porque o esquema pode ser qualquer coisa. Então, tu tem que definir qual é as colunas que tu quer. Então, de novo, eu estou dando aqui, eu quero todas as colunas para ele pegar
as colunas que já existem na tabela, e eu digo, ó, de compra JSON, eu quero compra ID com tipo string. De compra JSON, eu quero compras com tipo array de variante. Com compra JSON, eu quero endereço com tipo string. Compra JSON ID pessoa com tipo string. Compra JSON nome com tipo string e dropa compra JSON. Então agora eu tive que definir aquele trabalho que eu não precisei fazer antes de definir quais eram os tipos, né, no esquema já, eu tive que fazer aqui para criar as colunas novas da tabela. De novo, ó, criou o compras. O compras agora é um array de variante, né? Então, como ele é um array de variante, eu já defini ele, eu posso usar o pos-explode, porque o pos-explode funciona com array, né? Tanto o explode quanto o pos-explode funcionam com array. De novo, eu fiquei com a mesma tabela que eu tinha antes, ó. Só que agora esse tipo aqui é variante, de novo, né? E eu tenho que fazer a mesma coisa. Ó, para cada... Eu peguei todas as colunas que já existiam e fiz para item de compra JSON, ID produto tipo string, item de compra JSON, nome do produto tipo string, o peso decimal 18,2, 18,3, o preço decimal 18,2, porque o peso está 18,3, geralmente tu vai até gramas no peso e o preço só vai até as casas decimais da moeda, né? E dropei o elemento. Depois é só salvar na bronze. Então veja, eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes, só que sem definir o esquema primeiro. Eu tratei tudo como variante e fui trabalhando com variante. Então aqui, vou só limpar o esquema, vou limpar tudo. E como é de costume na aula, eu vou mostrar os custos. Então a última aula custou R$ 2,04. Então, era isso pela aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, deixem no comentário ou lá no post no LinkedIn. E até mais, pessoal.